Mendigo devolve o celular perdido ao milionário e, em vez de recompensa, escolheu isto. Valerie ia todos os dias ao lixo para encontrar itens de plástico e vendê-los a uma empresa de reciclagem de lixo plástico. Ao mesmo tempo em que o homem procurava no lixo, talvez encontre algo comestível, porque o dinheiro que ele ganha com esse lixo é pouco e mal dá para comprar cigarros. Depois de umas garrafas de bebidas choramingadas, ele esquecera da dura realidade que está vivendo. Além disso, enquanto o homem ia andando um dia pela estrada, encontrou um smartphone. Então o pegou e ficou olhando para ele. O homem nunca havia segurado um smartphone na vida, ele só o vê nas mãos dos outros. Então teve uma sensação estranha quando o segurava nas mãos. Valerie percebeu que seus amigos sem teto não hesitariam em tirar aquele telefone dele. Então o escondeu no bolso e decidiu procurar pelo seu dono. Ele percebe que o dono do telefone pode precisar e talvez ele tenha números importantes que ele possa precisar para o trabalho. Ou ainda ele pode ser um estudante universitário que o comprou com todas suas economias e no final ele acabou caindo, o deixando em choque nesse momento. Existem muitas possibilidades e muitas interpretações na cabeça do sem-teto, mas a decisão que ele tomou naquele momento é tentar procurar o seu dono. Se ele não aparecer, ele o vende porque está precisando de muito dinheiro. Quando um dos vagabundos viu o telefone na mão de Valerie, ele o pegou para observar. Quando ele estava se preparando para dormir, o deixou surpreso quando disse que o telefone era muito valioso e perguntou onde ele encontrou. Valerie se aproximou dele e disse que não contasse a ninguém, e disse ainda que havia encontrado o telefone e que queria devolvê-lo ao seu dono. Então ele abraçou o outro sem-teto pela cabeça e ficou pensando como um sem-teto que não conseguia encontrar nada para comer, considerava devolver um valioso telefone ao seu dono, provavelmente rico. No outro dia, um grupo de pessoas sem teto vieram até Valerie e pediram que ele mostrasse o smartphone que ele havia encontrado. Então o homem percebeu que a notícia havia se espalhado. Além disso, ele tem que sair daquele lugar onde eles o tentaram tirar à força. O homem saiu daquele bairro e decidiu não voltar para ele enquanto carregasse o telefone consigo. Então, ele começou a pensar em uma maneira de entrar em contato com seu dono. Ele nem sabe como ver os números de telefone registrados nele e a bateria está prestes a descarregar. Por isso, ele decidiu ir à delegacia de polícia, pedir que o carreguem e que lhe ajudem a ver os números que há nele. Talvez encontre o número de um dos familiares do dono e liguem para ele vir buscar. O homem passou a noite a céu aberto e de manhã foi à delegacia, mostrou-lhes o telefone e pediu que eles o carregassem. O policial Kennedy Gennady ficou surpreso quando viu aquele telefone e imediatamente perguntou a Valerie onde ele tinha conseguido. É mais provável que o vagabundo tenha roubado de alguém na rua, porque não é possível que um sem-teto compre um telefone tão caro como aquele. Valerie disse que havia encontrado o telefone na rua e queria encontrar o seu dono, mas o policial não acreditou em suas palavras e tirou-lhe o telefone e pediu que ele saísse de lá antes de o prender. Nesse ponto, o vagabundo se sentiu insultado e saiu imediatamente. Kennedy ficou surpreso quando viu o vagabundo sair daquele jeito, não levantou qualquer objeção e nem tentou recuperar o telefone apesar do seu valor ser muito alto. O homem sentou-se em seu escritório e ficou pensando e se perguntando se o vagabundo estava certo. É possível o telefone ter caído de alguém na rua e depois foi encontrado pelos sem-teto que decidiram devolvê-lo. Enquanto isso, o homem queria ir procurar o sem-teto e pedir desculpas por ele, mas percebeu que ele vive mudando e não vai voltar à delegacia. O agente da polícia pegou o telefone e o colocou para carregar e aguardou o proprietário ligar e vir buscá-lo. Seus colegas que entraram em seu escritório o parabenizaram por comprar aquele telefone maravilhoso, mas ele diz que o telefone não é dele e que um sem-teto trouxe à delegacia procurando por seu dono. Os policiais não acreditavam que o colega Gennady lhe disse. Descartaram a ideia de que um vagabundo levasse um telefone daquele valor para a delegacia. O que eles sabem é que quem encontrar aquele telefone pensará imediatamente em vendê-lo e ganhar uma grande quantia em dinheiro.
Os policiais sugeriram que Gneide pegasse aquele telefone porque ele não devia ter dono. Ele vai aproveitar porque é um dos telefones mais modernos da atualidade. Gneide não se importou com o que os colegas disseram e decidiu esperar que o dono viesse pegá-lo. Se ele não aparecesse, iria procurar aquele vagabundo e encontrá-lo para dizer que ele merecia mais do que ele. Gneide saiu para casa e o policial que trabalha na recepção ficou na delegacia. Minutos depois, um homem em um carro de luxo desceu na sede da polícia. Então tirou alguns documentos e foi até o policial que trabalha na recepção. E lhe disse que seu smartphone foi roubado na rua e lhe deu a ele alguns documentos relacionados ao telefone. Deixou seu segundo número e pediu que ele ligasse se seu telefone aparecesse, porque precisava urgentemente de muitos números necessários em seu negócio. O policial, que tinha acabado de chegar, não estava ciente do telefone que Gneide encontrou. Então disse ao homem que eles não haviam encontrado o telefone e que ele poderia ligar imediatamente se o encontrassem. Valery retornou ao seu bairro e ali os sem-tetos reuniram-se à sua volta e perguntaram-lhe o preço pelo qual tinha vendido o telefone. Quando ele se recusou a respondê-los, eles tentaram lhe tirar o telefone, mas não encontraram. O homem disse-lhes que o levou para a delegacia de polícia para procurarem por seu dono. Então, os outros sem-teto o repreendiam, dizendo que ele era estúpido, porque a polícia definitivamente pegaria aquele telefone, mas não devolveria ao dono. Os sem-teto o culpavam porque ele estava bem ciente de que os policiais têm um bom salário e vão se beneficiar com o telefone, enquanto ele não encontra nem o que comer. E apesar disso, ele devolve aquele valioso telefone, que se ele vendesse, teria dinheiro suficiente para comprar comida por 3 meses ou mais. Quando Gneide voltou ao seu escritório, ele encontrou um arquivo em sua mesa e o abriu imediatamente. Lá, ele encontrou os documentos relacionados ao telefone e a reclamação feita pelo proprietário. Dentro de 15 minutos, o dono do telefone estava na delegacia. O homem se chamava Evan e é um empresário que tem uma grande empresa que produz calçados e chinelos. Ele também tem muitas lojas na cidade. Evan entrou no escritório do policial e pegou o telefone, agradecendo por ter o encontrado, pois o chip do telefone era muito importante para ele. Mas Gneide sorriu e disse que ele tinha que agradecer ao sem-teto que encontrou o telefone e o levou à delegacia para procurarem por seu dono. O homem ficou surpreso quando ouviu as palavras do policial e pediu que lhe mostrasse o paradeiro do sem-teto. Então o policial disse que não sabia seu local exato de residência, mas pode ser no bairro dos sem-teto. O homem pediu que o policial lhe fizesse um favor, que fosse com ele para que ele pudesse encontrá-lo, para agradecer-lhe. Depois de procurar por horas, Gneide finalmente encontrou o sem-teto, enquanto caminhava por uma rua segurando um saco com garrafas de plástico. E disse Evan que aquele era o vagabundo que havia encontrado o celular dele. Depois pediu sua permissão para sair, pois tinha que voltar à delegacia. O homem rico aproximou-se de Valery e perguntou seu nome. Depois perguntou se foi ele quem encontrou um telefone na rua, e os sem-tetos lhe disseram que ele realmente havia encontrado um telefone e que tinha enfrentado todos os sem-teto para que não o pegassem. Fugiu deles e o levou para a polícia, porque achava que o dono do telefone podia estar precisando dele. Evan sorriu para o mendigo e disse que o telefone é muito importante, porque tem o número de muitos parceiros importantes. Também possui algumas fotos e informações relacionadas ao trabalho. Então ele perderia muito dinheiro se perdesse aquele telefone. O homem rico pediu que o sem-teto esperasse por ele. Então foi e trouxe dinheiro para o mendigo e disse-lhe que a quantia era suficiente para comprar um apartamento e morar nele durante muito tempo. Vamos nos livrar dessa vida miserável que você vive. O homem sem-teto recusou receber aquela grande quantia, o que deixou Evan em choque. Disse a ele que não havia feito isso por recompensa. Pensou durante algum tempo e disse a Evan que havia alguém que ele precisava urgentemente daquele dinheiro e que era mais merecedor do que ele, e pediu que o homem o seguisse até o final da rua. O sem-teto apontou para uma jovem sentada na calçada, com um cartaz na mão, dizendo que sua filha está em perigo e precisa de uma cirurgia urgente e que ela precisa juntar uma grande quantia em dinheiro para salvar a sua vida.
O sem-teto disse a Evan que sabia que ela era uma boa jovem e se chamava Ludmila e que havia salvado sua vida em uma ocasião onde tinha ficado doente. Ela o havia levado ao hospital e cobriu todos os custos do seu tratamento. E ele garantiu que ela tem uma filhinha que realmente precisa de uma cirurgia urgente, mas que é muito cara. O homem foi imediatamente para Ludmila e deu a ela a quantia em dinheiro. A levou em seu carro e partiu para o hospital. Lá, a jovem pagou pela cirurgia e ficou com o restante do dinheiro. Depois de 15 dias, a operação foi realizada com sucesso na filha de Ludmila, que tinha 5 anos. Elas voltaram para casa na vila, quando a jovem soube que Valéria foi quem a fez obter aquela grande quantia de dinheiro, com a qual havia pagado os custos da cirurgia e ainda reformado a sua antiga casa. Ela resolveu procurar o mendigo até encontrá-lo e o levou para morar com ela. Lá, ela cuidou dele e o considerava como pai. Quanto a Evan, ele se apegou à jovem e a Valéria, e os visitava na casa onde moravam e os ajudava financeiramente, pois os considerava amigos próximos. Obrigado por assistir. Lembre-se de compartilhar o vídeo em suas redes sociais e deixar o joinha. É sempre bom lembrar que para não perder nenhum novo vídeo, é só você clicar no sininho para ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!